galera, então, tô passando aqui para trocar uma ideia rápida com você sobre um livro que eu reli tem alguns dias, né? E é esse livro aqui. Acho que a maioria das pessoas conhecem esse livro como uma obra infantil, que de fato é. A primeira e única vez que eu tinha lido tinha sido na escola. Eu lembro que foi legal a leitura, mas eu não lembrava do quão forte e quantas mensagens preciosas esse livro carrega. Eu, na verdade, eu comprei ele sem querer, alguns dias atrás, tem 2 semanas. Eu fui naquelas lojinhas, barraquinhas que tem shopping que vende livro por 10, 15 reais. E ali eu não tava achando nada. E quando eu fui na sessão, tinha desistido de comprar algo pra mim, fui na sessão infantil pra comprar algo pra minha filha. Aí eu achei esse aqui e aí deu vontade de comprar, tem em casa. Eu, além de ler, eu gosto muito de colecionar livros também. E eu fui pra casa e despretensiosamente esses dias eu fui viajar. E aí eu senti vontade, peguei, botei na mochila e li ele todo em 2 voos de 50 minutos, indo e volta. E para quem não conhece, esse livro ele fala um pouco sobre a história, na verdade, do autor desse livro, né? O Antoine Saint-Exupéry, sei lá como é que fala isso em francês, mas ele escreve esse livro. Ele era um aviador das forças militares francesas, né? E ele cai no deserto do Saara. E nesse deserto ele tem um encontro com o Pequeno Príncipe, que é um personagem fictício que ele retrata no livro. E o cerne da mensagem é sobre como esse menino nos ensina sobre um coração de uma criança. Acabou até virando série no NET, no Ministério de Jovens que eu lidero. A gente está falando sobre maturidade, sobre crescimento, sem entender esse coração de criança. E esse menino, ao longo do livro, ele visita vários planetas desconhecidos e em cada planeta existia uma característica ou uma personalidade de algum adulto que para o menino era estranho, mas que, se a gente parar para analisar, a gente se encontra e, na verdade, a gente se reconhece, se vê, se enxerga em cada um desses 7, acho que são 7 adultos que ele passa ali. E nesse vídeo eu quero, de forma muito rápida, falar um pouco sobre cada um desses 7, o que eu aprendi com eles e como eu me vejo muitas vezes neles, como a gente se vê, como a gente, no meio disso tudo, a gente precisa estar sempre se lembrando em preservar o nosso coração como de uma criança, né? Como Jesus vai dizer que o maior no reino dos céus é como uma criança. A Bíblia, ela apresenta esse paradoxo para nós, que o tempo todo está nos ensinando a amadurecer. O apóstolo Paulo fala o tempo todo, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que quando eu era menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Fala sobre alimento sólido, líquido, sobre maturidade, mas em contrapartida Jesus fala que o maior no reino dos céus é uma criança e que nós temos que ser como elas. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? E nesse livro eu carrego essa mensagem de forma muito especial e eu quero falar um pouco sobre cada um desses personagens com você. Então, entre muitas histórias bonitas e assuntos legais, impactantes que esse livro carrega, acho que a parte principal é quando o Pequeno Príncipe ele está viajando pelo espaço, né? Ele era um príncipe de um planeta e ele vai conhecer outros planetas. Ele passa por 7 planetas e cada um deles a gente aprende algo diferente. Em primeiro lugar, o primeiro planeta que ele chega, o primeiro adulto personagem que ele conhece é um rei. E é muito intrigante porque quando ele chega nesse planeta, é um planeta pequeno que só tem um trono e um rei sentado nesse trono. E quando o Pequeno Príncipe chega, o rei fica encantado de ver alguém pela primeira vez ou depois de muito tempo, porque ele mora num planeta sozinho. E ele começa a dar ordens para o Pequeno Príncipe: faz isso, faz aquilo. Porque ele se sentia bem em mandar, ele se sentia bem em ser rei de um lugar que só tinha ele. E como isso revela às vezes o nosso coração autoritário, que quer mandar, que quer estar nessa posição de autoridade, mesmo quando não faz sentido nenhum. Por exemplo, que sentido faz ser rei de um planeta onde você habita sozinho? Mas isso revela muito do nosso coração caído. E quando o Pequeno Príncipe sai desse lugar, ele vai para o segundo planeta, e no segundo planeta ele encontra um segundo homem, um segundo personagem, né? Uma segunda personalidade, que é a do vaidoso. E esse vaidoso, quando o Pequeno Príncipe chega, e assim como o rei, ao deparar com alguém depois de muito tempo, pela primeira vez, talvez ele: você pode me aplaudir? E o Pequeno Príncipe: por que você quer que eu te aplaude? Porque
E ele começa, você pode me aplaudir, você pode dizer que eu sou belo, você pode dizer que eu sou bonito, me elogiar. E ali ele mostra, né, como um vaidoso. E isso mostra, talvez me ensina muito. Tipo, será que eu estou sendo movido por isso? Por aplausos, por elogios? Por exemplo, se ninguém te elogiar, será que você pararia de fazer o que você está fazendo? No caso desse homem, o aplauso, o elogio movia a vida dele. Quantas vezes a gente não encontra isso no nosso coração? Eu falo por mim, quantas vezes eu não sou movido por isso? A pergunta que fica é, se ninguém me elogiar, eu continuarei sabendo quem eu sou? Ou eu preciso da aprovação de alguém para afirmar a minha identidade? E aí, saindo dali, indo para o terceiro planeta, o Pequeno Príncipe encontra um homem que o livro vai chamar de o Bêbado. Esse homem vivia bêbado, e naquele planeta a ilustração mostra só ele numa mesa de bar ali, bebendo sozinho. E o Pequeno Príncipe fala, cara, por que você bebe? Eu gosto muito dessa pergunta, desse questionamento que o príncipe faz, esse homem responde, eu bebo para esquecer que eu tenho vergonha de beber. Ou seja, esse homem se encontra num ciclo sem fim de falta de propósito e de vergonha de si mesmo. Ele está bebendo para esquecer que ele tem vergonha de beber. E parece ser muito louco, mas quantas vezes a gente entra nesses ciclos na nossa vida, seja na bebida, pode ser, mas em várias outras coisas que a gente está tentando uma fuga da realidade, né? A gente está fugindo da verdade, não está querendo encontrar a verdade que está escancarada no nosso coração, que a gente precisa de confronto muitas vezes. Então, saindo ali do planeta do bêbado, então o Pequeno Príncipe ainda chega no quarto planeta e ele vai encontrar um homem que era um homem de negócios. Esse homem ficava o tempo todo lá calculando, fazendo 1.000, 2.000, 7.000. E aí o Pequeno Príncipe, cara, o que você está contando? Ele está contando as estrelas. Ele está vendo todas essas estrelas no universo, todas elas são minhas. E o Pequeno Príncipe fala, mas você pode pegar elas? Ele, não, nunca peguei. Você faz alguma coisa com elas? Não. E como é que você comprou as estrelas? Ele, não. Se elas não são de ninguém, logo elas são minhas. Eu escolhi que elas são minhas e eu fico contando cada uma delas. Isso mostra quanto, às vezes, a gente tem uma cultura de acumular, e a gente está trabalhando e a gente está vivendo para acumular coisas, para acumular bens, para acumular fama, acumular tantas coisas que no final das contas não faz sentido nenhum. E a gente realmente, de fato, perdeu o propósito da nossa vida perseguindo coisas, perseguindo bens materiais, bens físicos, bens emocionais. E, cara, não fazia sentido nenhum. Ele passava a vida e você só faz isso da vida, eu só passo a minha vida calculando a quantidade de estrelas que eu tenho. E que louco é. E quantas vezes a gente não se vê nesse homem se apegando a correr atrás de coisas, correr atrás de bens. Em quinto lugar, o Pequeno Príncipe, ele encontra um homem que é bem inusitado, assim, na minha opinião, bem particular, que é um homem que chamava ali no livro de o acendedor de lampiões. Nesse planeta, esse homem vivia sozinho, tinha um lampião lá, e esse homem ficava acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aí o Pequeno Príncipe, cara, por que você faz isso? Por que você continua fazendo isso? Por que você não para? Só tem você aqui, o que tem? Ele falou, eu não posso parar de fazer porque essas são as regras. Porque é o que está escrito no manual, ele vai dizer. E o Pequeno Príncipe fala, mas cara, que sentido isso faz? Você está só apagando, acendendo e só tem você aqui. E aí ele fala até que antigamente ele precisava apagar e acender uma vez por dia, mas como o planeta está girando, né, está cada vez indo mais rápido, agora ele quase que apaga e acende o tempo todo. E aí o Pequeno Príncipe fala, cara, mas qual que é o seu sonho? Meu sonho é poder descansar, é poder dormir. E cara, quão louco isso é, porque parece ser algo distante, mas também quantas vezes a gente não está vivendo nesse automático. O nosso maior sonho talvez não seja descansar, a nossa alma não está gritando por descanso. E a gente está cumprindo demandas que a gente nem sabe mais porquê. A gente está cumprindo tarefas que a gente nem faz sentido mais o porquê que a gente está fazendo. Para pensar agora o que tem te sugado, o que tem te cansado, as tarefas que você tem tomado conta da sua vida. Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito disso? Porque esse homem já não tinha mais propósito. Ele fazia porque estava no manual. E quantas vezes a gente também não está fazendo o que está no manual, que foi imposto para nós, que foi imposto por pessoas, por sistemas, só que não faz sentido com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de descanso, uma vida assim de propósito, onde nós nos gastaremos muitas vezes, mas não faz sentido se isso não tem um fim, não tem um propósito, não está tocando outras pessoas. Então esse homem também é muito intrigante. Quantas vezes eu não me vejo nesse acendedor de lampiões, que está o tempo todo acendendo,
apagando, acendendo, apagando, e o sonho não era apenas descansar. E o sexto e última personalidade ruim que o Pequeno Príncipe encontra nos adultos ali, que a gente encontra em nós, era um geógrafo que sentava numa mesa e ele sabia exatamente quantos vulcões tinham no mundo, quantos rios, quantos mares, quantas montanhas, sabe, onde tinha tudo isso. Mas quando o Pequeno Príncipe fala, cara, mas você já visitou esse vulcão? Ele, não, nunca fui lá. Você já visitou esse rio? Ele, nunca fui lá. Aí ele fala, isso não é papel do geógrafo, isso é um papel do pesquisador. O geógrafo, na verdade, ele só sabe das coisas. E porque você sabe disso tudo e nunca viveu nenhuma dessas experiências. Quantas vezes eu não me encontro assim também? Sei muito na teoria, sei muito na escrita, conheço às vezes a Bíblia de ponta a ponta, sei de coisas e aquilo. Essa é, no final das contas, essa é a diferença de sabedoria e conhecimento. Né? Conhecimento é aquilo que eu sei, mas não pratico. A Bíblia vai dizer em Tiago que aquele que ouve, mas não pratica, é como alguém que se olha no espelho, sai e se esquece da sua fisionomia. Tiago vai dizer que até quem faz isso está vivendo uma falsa religião, uma religião vã. Então, a nossa fé, ela é uma fé que precisa ser encarnada. Eu tenho conhecimento, eu tenho revelação, mas ela não pode ser só conhecimento, precisa ser sabedoria. Sabedoria é aquilo que eu sei, mas não só sei, é aquilo que eu sei e pratico. Conhecimento sem experiência é estagnação, a gente só fica inchado. Mas, cara, por último, ele encontra a raposa, que é a sétima personalidade. E é até intrigante, porque no caso é a única que é um animal, né? Ele encontra com 6 adultos e agora um animal ali dá uma aula para ele. E algo que a gente aprende muito com essa raposa é a simplicidade, né? Porque no Príncipe ele encontra esses reis, esses homens ali, donos de planeta. Quando ele encontra a raposa não se ilude com nada disso. A única coisa que ela quer é relacionamento. Aquela raposa, ela pede calma, ela pede tempo. Aquela raposa, ela fala sobre a importância de ser cativada, né? Ela fala a frase que ficou famosa até para quem conhece essa frase, até quem não leu o livro, que é: tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então essa raposa ensina tanto, o Pequeno Príncipe ensina tanto eu e você, como no meio desse mundo tão vaidoso, atarefado, corrido, orgulhoso, possuidor, a gente precisa ter pé no chão, paciência, calma, humildade, e que o mais importante de tudo não é os bens que nós temos, não é sobre o trono que nós estamos, a autoridade que nós conseguimos, mas no conhecimento que a gente adquire, não. Mas o mais importante dessa caminhada que a gente tem na Terra é sobre as pessoas que a gente toca, que a gente cativa, as pessoas que a gente se relaciona, as pessoas que a gente ama e que a gente é amado. Então o Pequeno Príncipe, cara, me ensina muito sobre como na correria do mundo hoje a gente precisa continuar com o coração como de uma criança. Encerrando o livro, o último diálogo ali no final, o Pequeno Príncipe ali no deserto, junto com o escritor que está lá depois de uma queda de um avião. Ele diz algo que é muito bonito, que ele fala que a coisa mais bela de um deserto é que ela esconde um poço, né? Que o deserto esconde um poço. E quantas vezes você talvez esteja vendo esse vídeo e sua vida pode estar seca, árida, sem vida, assim como desses personagens, desses adultos. Mas a boa notícia, na verdade, esse vídeo não é para você sair e se condenando, não. A boa notícia é que no meio de um deserto, a boa notícia é que a gente pode encontrar um poço, né? E a Bíblia vai dizer que o verdadeiro poço, como aquela mulher samaritana encontrou com Jesus naquele encontro, é um poço que existem águas que não saciam a sede só de hoje, mas que saciam a sede eterna, né? São águas de vida, como a Bíblia vai dizer. Então, talvez você se encontre assim como eu, com um coração assim como desses personagens. Mas a boa notícia é que nós podemos entregar nossa vida para Jesus, nós podemos buscar a Ele, e Ele aperfeiçoa o nosso coração. Ele nos torna como criança, assim como o Pequeno Príncipe, né? Então, nesse livro, ele nos ensina muito como a gente deve, sim, cara, crescer, amadurecer. Você deve
cada vez estar mais maduro, buscar conhecimento, mas isso não pode roubar o teu coração, não pode roubar a pureza do seu coração, não pode roubar a pureza, a inocência, muitas vezes, né? A paixão que nós começamos a olhar para trás. Olha para os dias que você começou a fazer o que você faz, olha para os dias que você encontrou Jesus, que você começou na caminhada, a paixão que você tinha, fogo nos olhos, aquele amor. Você não pode deixar que isso tudo seja apagado, que isso seja perdido em troca de um falso amadurecimento, de um falso conhecimento. Então é isso. Isso foi um pouquinho do que eu aprendi com esse livro. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. E se isso te falou com você, comenta aí, talvez, qual desses personagens você tem mais lutado contra. E principalmente, comenta aqui se você tem interesse em ver mais vídeos como esse, sobre leituras, que não necessariamente sejam gospel, mas que possam falar também ao nosso coração, tá bom? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não se esquece, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar também. Um abraço.